Amém. Pessoal, vamos dar então prosseguimento, tá? Nossa escola bíblica, tratando o livro de Jó. Jó, hoje nós vamos ler os capítulos 23 e 24, juntos, porque é uma resposta só de Jó. Beleza? Enquanto isso, eu vou lembrando aos irmãos aí, o último domingo, né? Jó está respondendo aqui a Elifaz, né? Quem não lembra, Elifaz é o pentecostal. E quem lembra as últimas palavras de Elifaz aí? Quem lembra? Como foi que consolares? E livrará até ao... Não, enfim, em resumo do que ele falou, seria, não sei se vocês estão lembrados, que Deus talvez não se importasse muito, né, com os caminhos do homem, se ele faz o que é certo, o que é errado. Depois ele se contradisse e disse que Jó estaria no mesmo nível do povo do tempo do dilúvio. Lembram disso que ele falou isso? Capítulo 23, isso. 23, o capítulo é o grande, os pequenininhos não, é o número grande. E no final ele fez um sermão, né, motivacional, estilo coach, para Jó ali se arrepender e tal, e voltar-se para Deus, e decretar, e ter o poder de Deus ali, Deus a serviço de Jó, tá? Então agora Jó vai responder. Essa resposta de Jó é para mim um ponto alto de todo o livro de Jó. Marca uma mudança, na minha visão, no entendimento de Jó, em relação às outras vezes que ele respondeu de forma até parecida. Nós vamos entender aí que mudança é essa, o que poderia ser e tal. Então, de cara, vamos lá, né? Abrindo nossas Bíblias aí, Jó, capítulo 23, eu vou começar a lendo. Respondeu, porém, Jó, dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre o meu gemido. Bom, pessoal, eu vou tratar nessa primeira metade dessa frase aí. Ainda hoje minha queixa pesa nessa sua... Ainda hoje a minha queixa pesa... A minha queixa está em amargura. Pesa aí depois, né? O que vocês entendem disso aí? Que a minha queixa está em amargura. Isso, que a queixa dele não está resolvida, né? Não mudou em nada, ele está respondendo ao amigo que acabou de fazer lá discurso, tudo, está falando, não adiantou de nada. Essa parte até nem é muito difícil de entender, né? Ou alguém tem outro entendimento, né? Que pode falar. Não, é isso mesmo, né? Ele não teve nenhuma solução, seus problemas, os amigos não estão ajudando em nada. E quando ele diz ainda assim, né? Ainda hoje, é só um adendo, né? Porque a gente conversou isso na semana retrasada, eu acho. Ainda hoje, mas pode dar a entender que não foi uma conversa dinâmica direto assim, né? Pode dar a entender que foi uma conversa que se prolongou por algum período de tempo maior, né? Ainda hoje é isso, até hoje não foi resolvido minha queixa. Mas ele pode estar falando, fazendo referência à conversa dele que estava lá já, ficar 7 dias sentados, por exemplo, sem falar nada. Essa conversa pode ter se estendido. Eu acho que eles têm saído do convívio e depois voltar. Ah, não, eu também acho que não. Mas pode ter se estendido. Porque... sentados lá juntos. Você que é um cara estudioso. Não. Eles ficaram lá 7 dias sentados, né? Eles estavam na sombra, tinha telhado. Como é que estava isso? Às vezes a gente se pega perguntando isso, né? Será que eles ficaram embaixo de uma árvore, pelo menos? Ou será que... Enfim. Mas aí, a segunda... Mas alguma coisa ainda tinha os escombros, tinha alguma coisa dele lá, né? Os escombros não devem ter telhado, né? Enfim, o telhado caiu na cabeça dos filhos, né? Dizem que sentaram-se na terra. Na terra. No chão. Então vamos ficar com isso, né? Sentaram no chão lá mesmo e ponto final. Muito bem, estou só confabulando, mas que é óbvio que o texto não diz, né? A gente não tem como saber.
Bom, pelo menos se diz, eu não li, né? Mas, enfim, se falar em algum outro lugar, né, tal, mas acho que não. Acho que é um tempo aberto, sopa aberta, porque depois passageiros, aí passa em um redemoinho. Tem também outro amigo, tem... Enfim, realmente. Beleza, então vamos lá. Mas eu tô, assim, é porque nessa parte aí, segunda parte, eu quero pedir desculpa aos irmãos, porque ele diz, né, ainda hoje a minha queixa está em amargura. E depois a segunda parte desse versículo é: a minha mão pesa sobre o meu gemido. Eu vou fazer uma confissão aqui para vocês, tá? Eu não entendi essa frase. Pensei nisso, tá gemendo, chorando e bota a mão para cobrir sua boca. Mas não faz muito sentido assim, né? Falando que a cama dele tá cheia de toda molhada, com certeza é poético, né? Com certeza. E eu tentei ver, assim, né, os textos que falam sobre a mão pesar e tal, sobre gemido, e assim, qualquer interpretação que eu fosse dar nesse sentido, para mim seria a invenção da minha cabeça. Então, eu até coloquei aqui, né? Eu acredito que se trata de alguma expressão lá, da época dele, e que tem a ver com o que ele está dizendo, que até agora não resolveu o problema dele, né? Uma frase só, uma conjunção só ali. Ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre o meu gemido. Então, até hoje, a minha mão pesa, eu estou sofrendo ainda, não resolveu nada, é mais ou menos por aí. Mas entender mesmo, eu não conseguiria aplicar essa frase muito assim no meu dia a dia. Amém. Que bom. Perfeito. É porque os textos que eu tenho dificuldade assim de entender, eu já falo logo. Depois vai me perguntar, eu não vou saber responder, já fica ruim. Verso 3. Aí vamos lá. Se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Aí pergunto, quem é esse o? Onde o poderia achar é quem? Deus. Noézinho, tá demais, hein? Fica quietinho aí. Então esse o é Deus. Só para deixar isso claro. Vamos avançar, vou ler agora até o 7, do 4 ao 7. Exporia ante ele, a Deus, a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me disse. Que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, ele antes me atenderia. Ali, o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Perfeito. Jó, mais uma vez, né, ele fala isso aqui 3 vezes. Ele fala algo similar a isso. Gostaria de me apresentar diante de Deus, apresentar minha causa diante de Deus. Fala isso já 3 vezes, essa é a 3ª vez. Mais uma vez ele expõe esse desejo. Que foi? Tá ruim? Vou falar mais perto do microfone. Mais uma vez ele expõe esse desejo de estar diante de Deus, apresentando a causa dele diante de Deus, né? Isso aí está bem claro. Ele já falou isso outras vezes. Melhorou aí? Agora? Melhorou? Então tá. É a 3ª vez que ele expõe isso. Trata-se de querer expor a sua causa diante de Deus. Eu entendo isso como sendo um misto de 2 coisas. Então eu quero me expor a minha causa diante de Deus. Eu quero apresentar a minha causa diante de Deus. Eu quero me argumentar com Deus. Então, por um lado, ele entende que Deus não está sendo muito justo com ele, tá? E mais à frente vai dizer que Deus o macerou. Ele mesmo vai dizer que Deus o macerou. De alguma forma, ele percebe que ele continua sendo abatido, continua sofrendo, gostaria de expor diante de Deus, já que seus amigos não têm nenhum entendimento para com ele nesse sentido, como se Deus o estivesse abatendo sem causa. Só que nessa 3ª vez, tem uma diferença das outras vezes de que ele falou isso. Uma diferença bem grande, eu vou demonstrar já, a gente já vai chegar lá. Por outro lado, então por um lado tem essa questão, né? Eu gostaria de estar diante de Deus,
Deus está me abatendo sem causa, eu apresentaria meus argumentos para Deus e ele me atenderia. E de certa forma, ele quer se apresentar, ele quer argumentar, ele quer confrontar, ele quer discutir isso tudo, mas por outro lado, ele demonstra também, ao dizer isso, um desejo de estar diante de Deus. No fim das contas, o que ele quer é estar diante de Deus, no sentido de que ele, de alguma forma, isso vai ficar claro mais adiante, se sente abandonado por Deus, nisso aqui. Lembrando, eu estou procurando o texto que eu não consegui achar ainda. Lembrando que é interessante, veio o pensamento agora, né? Interessante a gente pensar que no Antigo Testamento, o pessoal lá como Jó, por exemplo, etc., Moisés, eles ainda estavam com o véu entre eles e Deus, né? Eles não tinham acesso ao Pai livre. Que tem hoje. É. E é interessante se pensar nisso, né? Se colocar-se no lugar de Jó. Porque para a gente entende que seria de acesso, eles estavam ficando diretamente hoje. Considerando esse desejo de estar diante de Deus mesmo, né? Livremente, né? Exatamente, até assim, pelo que a gente entende do texto, até aqui, no final isso vai clarificar um pouco, mas sem considerar o restante final, a gente entende que a relação de Jó com Deus era mediante os sacrifícios, né? Ele oferecia os sacrifícios para seus filhos e tal, funcionava ali como sacerdote, né? Provavelmente, isso é uma demonstração, eu não entrei nesse assunto quando comecei a falar sobre Jó, porque não acho que seja tão relevante. Mas isso é uma demonstração de que, provavelmente, Jó ali naquele tempo não tinha templo, não tinha tabernáculo, estava ali, então talvez ele seja realmente conterrâneo de Abraão, né, dos primeiros ali, ou pelo menos daqueles 400 anos ali antes de ter o tabernáculo de Moisés, porque ele mesmo fazia os sacrifícios, ele não precisava levar para o sacerdote, ele não precisava fazer nada disso. Agora, ele também, é só uma configuração, nem sei porque que eu estou falando isso, ele também pode, não sei se os irmãos já pararam para pensar em Melquisedeque, né? Melquisedeque era sacerdote, a Bíblia diz, né, que ele era, e de onde? De Salém, que era Jerusalém. Salém é Jerusalém, é a mesma região. Então você tinha um sacerdote antes de Abraão naquela região já. E então eu fico pensando que a gente tem uma certa restrição, né? Porque só pelo povo de Israel e tal. Mas na verdade, se Melquisedeque era um sacerdote e a gente não sabe nada sobre ele, provavelmente teve alguém antes dele, provavelmente teve alguém, ele orientou pessoas, ensinou pessoas, ele não era sozinho, né? Então isso é curioso de se pensar. Enfim, seja como for, não tinha, ou se tinha o véu, ainda não tinha Jesus Cristo morrido, não tinha um acesso direto, a relação girava em torno do sacrifício. Então ele está querendo isso, ele queria estar diante de Deus. Como se Deus talvez, na verdade eu falei errado, não é como se Deus o tivesse abandonado, como se ele sentisse que Deus o tivesse abandonado, diferente. Deus não o abandonou, mas ele tinha a percepção de que estava sendo abandonado por Deus. Então nesse sentido, Jó está errado, tá? Deus é justo o tempo todo, então não tem nenhuma injustiça, não tem nada que se argumentar nesse sentido. E por mais que isso não pareça, nesse caso para o Jó, e muitas vezes quando a gente está sofrendo, passando por alguma coisa, pode parecer que estamos sofrendo sem nenhum motivo aparente, porque simplesmente a gente não consegue entender e ver, tá? E também Deus não o abandonou em momento algum, ao contrário, Deus esteve com ele o tempo todo. O próprio fato de que Deus, por mais contraditório que possa parecer, o próprio fato de que Deus mencionou a Jó para Satanás ali, já demonstra o carinho de Deus para com Jó, né? Quem de nós seria honrado para Deus falar, viu lá o Zé Renato? Você viu o Zé Renato? Né? É uma honra você ser lembrado por Deus assim, né? Então, é o contrário, não é que ele tivesse abandonado, ao contrário, Deus tinha ali alegria por Jó, tá? Então eu entendo que ele está errado nisso, mas também percebo que esse é um erro, presta atenção, ó, para não dizer que eu estou
totalmente contraditório, porque esse é uma parte mais difícil aqui, ó. Eu estou dizendo, ó, Jó está errado, mas é um erro que não é tão errado assim, tá? É um erro que não é tão errado assim. Por quê? Vou explicar. Porque Jó está sendo muito sincero. É um sentimento de quem está sofrendo, tá? O que ele queria? O que ele está querendo dizer? Que ele queria uma resposta. Ele só queria uma resposta. Ele queria uma resposta de Deus, que talvez ele tenha entendido ou achou em algum momento que seus amigos dariam essa resposta. Claramente, ele já entendeu que não vai vir dos seus amigos. Ele já entendeu, vai deixar claro aqui, que nesse mesmo texto aqui, ele vai deixar claro que não tem mais o que falar em relação aos seus amigos, tá? E nesse sentido ele está sendo muito sincero. O que ele quer? Ele quer uma resposta de Deus, só isso. E aí ele se sente abandonado, ele se sente como se Deus estivesse... Eu quero argumentar com Deus e tudo mais. Eu vou contar uma coisa comigo, eu nunca contei para ninguém, só contei para Carla. Vou contar aqui, vou confessar para vocês. Quando meu pai faleceu, para mim foi uma morte que não fazia muito sentido. A forma como foi, o momento que foi, não fazia muito sentido. Depois dele ter falecido, eu fiquei muito, muito, muito chateado. E assim, um dia depois, mais ou menos, teve o enterro, teve tudo, eu fiquei tão transtornado, eu queria uma resposta de Deus também sobre isso. Eu fui lá no cemitério sozinho e ficava olhando lá pro túmulo lá do meu pai, né? Pensando um monte de coisa. Na minha cabeça, naquele momento, passou todo tipo de coisa, gente. Todo tipo de coisa. Eu pensei todo tipo de coisa. Por que Deus estava fazendo isso? Questionamentos. Poxa, mas Deus está errado. Por que ele... São coisas que passaram na minha cabeça mesmo. Eu queria só uma resposta. Eu queria entender o que está se passando. Por que tinha esse sentimento? Porque eu estava sofrendo, queria uma resposta e não tinha resposta nenhuma. Então eu me sentia de alguma forma abandonado ali. Eu estava errado, gente? Óbvio que eu estava errado. Não preciso nem discutir isso. Mas é um erro sincero de alguém que está passando por um momento de sofrimento ali. Tá? Então, por mais que Jó... E que Deus já perdoou esse seu momento de fraqueza, porque Ele sabe que nós... Que você está fragilizado. E mais do que isso, Salomão, que foi o homem mais sábio depois de Jesus Cristo, também errou por conta da fraqueza dele. E aí, Salomão, ele não só errou, ele morreu errando. O pessoal que acha que não se arrepender dos seus pecados, né? Salomão morreu errando mesmo, se envolveu com as mulheres erradas, foi até o final, perverteu tudo. Inclusive, o povo sofreu pra caramba por causa dele, né? E ele morreu errando. E, no entanto, eu tenho certeza absoluta que nós encontraremos com Salomão no céu. Amém? Amém. Então, só para dizer isso, que esse é um erro aqui de Jó, mas é um erro, na minha opinião, um erro muito sincero, que não é tão errado, é até esperado. Até pelas próximas palavras que ele vai dizer aqui, tá? Então vamos continuar aqui no versículo 8. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. E se encobre à direita, não o diviso. Então, mais ou menos como eu me senti, tá? Porque qual a minha reação quando estou passando por uma questão que eu queria entender de Deus? Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar. E o que acontece quando eu não entendo nada? Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, estou jejuando, eu estou me dedicando, continuo sem entender nada. Eu sinto como se Deus não estivesse em lugar nenhum. Eu estou procurando onde eu deveria achar a Deus e não acho. Então é mais ou menos isso que eu entendo aqui de Jó. Estou procurando, não estou tendo resposta, não estou entendendo. No caso de Jó, muito pior, porque além de estar sofrendo, ele tem uns amigos que são tolos e que não falam nada com nada, então só joga mais peso ainda sobre eles. Então ele se sente um pouco como se estivesse sendo ignorado por Deus. Vocês concordam com isso? Que essa é mais ou menos a visão dele ali, que ele está passando nesse sentido? Sim. Perfeito. Então, é um erro? É um erro. Mas é um erro, na minha opinião, perfeitamente compreensível e sincero. Agora vamos lá. Essa sinceridade de Jó vai se manifestar... Ó, essa cadeira vai acabar caindo lá para trás. Hein? Essa sinceridade de Jó vai acabar se manifestando nas próprias palavras dele. Agora ele mesmo vai começar a entender.
Então ele está frustrado, ele está dizendo que queria argumentar com Deus, queria se apresentar diante de Deus. Ele está dizendo aqui que não acha, procura, mas não acha. Mas olha o que ele vai começar a elaborar aqui agora, ó. Porém, verso 10, porém, ele, Deus, né, sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Então, Jó está dizendo o seguinte: se por um lado ele não percebe que Deus estava ali com ele, ó, então, essa é a divisão que eu estou tentando fazer. Ele começou a entender agora, ó, a minha visão, eu, Francisco, não percebo que Deus está aqui comigo. Eu não percebo, eu procuro, eu não ouço a resposta, eu leio a Bíblia e não entendo, é como se Deus tivesse me abandonado. Por outro lado, eu sei que Ele não me abandonou. Ele mesmo está dizendo, então, eu estou aqui, eu estou buscando e não ouço nada, ninguém fala nada, os amigos não entendem nada, não explicam nada, mas eu sei que Ele não me abandonou. Não é isso? Ele está dizendo, Ele me conhece, Ele sabe o meu caminho, então Ele sabe o que eu estou passando, Ele não me abandonou. Se por um lado ele percebe Deus talvez não estivesse ali com ele, por outro ele sabe que Deus está vendo ele. Ele sabe que Deus está acompanhando ele. O que a gente tinha que conversar naquela vez, eu acho que Jó, ele fala em duas áreas. Uma é a carne, outra ele fala do espírito. Eu sei que lá no começo mesmo, não era onde eu escutava o grande que eu procurei, mas eu achei esse aqui na ficção. Tá. Lá no capítulo 7, na primeira resposta de Jó... Deixa eu só, capítulo 7, qual versículo? Versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. Tá. Ele diz, por isso não reprimirei a minha boca, falarei com angústia do meu espírito, queixarei na amargura da minha alma. Ou seja, Vai botar pra fora. Só a minha boa nele. Eu boto carne que eu tô sentindo. A minha fraqueza na carne, né? Aí ele fica variando entre o espírito e a carne, e aí vem uma possibilidade dessa, por exemplo, nesse capítulo. Então, exatamente. Eu vejo isso, que a gente conversou isso nesse dia, desse conflito entre a carne e o espírito. Só que agora, nesse capítulo 23, eu percebo que o espírito venceu. Entendeu? Ele estava nesse conflito, estava ali procurando, só que agora ele entendeu mesmo. Assim. Ele não entendeu o que aconteceu com ele ainda e vai morrer sem entender. Mas ele entendeu o que ele estava para entender. Você vai ver que assim, dá para sentir a cabeça dele pensando, cara, Deus não está aqui, não estou entendendo, a minha amargura continua, mas Ele está me vendo. É como se tivesse ele mesmo refletindo, mas eu sei que Deus está me vendo, eu sei que Deus está comigo, mas eu não estou vendo. Dá para ver esse conflito interno dele. E a gente percebe isso todo o acompanhamento das políticas de Jó que a gente vem tendo, né? Vocês mostrando pra gente. Que ele agora, em algum momento, ele já para de querer responder os amigos. Já ignorou. Ele nem está falando. É uma pergunta que eu ia fazer no final aqui. Ele respondeu isso para o amigo? Ele não... ignorou por completo o que o amigo falou. Isso é muito curioso, porque ele viu que agora ele mesmo está entendendo. Ele falou, poxa, eu estou procurando, Deus não está me respondendo, e agora, mas eu sei que Ele está me vendo. E assim que a gente fica mesmo. Mas a gente começa a raciocinar, não, mas eu li na Bíblia, eu sei que Deus está me acompanhando, eu sei que isso é o certo, eu sei que, entendeu? Eu posso não estar vendo, mas eu sei que isso é o certo. E é mais ou menos assim que eu enxergo Jó nesse momento. Por isso eu disse que esse capítulo 23 é um capítulo muito marcante, porque ele deixa claro a mudança no pensamento de Jó, assim. Você percebe claramente que ele está amadurecendo, está compreendendo aqui, né? Então, ele está dizendo, ó, Deus está acompanhando os meus passos. Agora, preste atenção no que Jó vai falar. Preste atenção no que Jó vai falar agora, a partir do verso 13. Mas se ele resolveu, ele aqui é Deus, tá? Por isso que eu perguntei o lá. É Deus, está falando de Deus o tempo todo. Se ele resolveu alguma coisa, então quem o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará.
porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desarraigado por causa das trevas, e nem encobriu o meu rosto com a escuridão. É ou não é fantástico esse trecho aqui? Ele entendeu, ele agora reconheceu a soberania de Deus. Isso aqui não tem dúvida, tem dúvida? Se ele resolveu alguma coisa, quem o desviará? Cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Entendeu sozinho, só refletindo. Só refletindo. Talvez os amigos tenham contribuído. Talvez, porque foi ficando com raiva dos amigos ali, né? E foi refletindo. Não deixa de ter, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Mas enfim, eu arrisco a dizer que nesse momento aqui, Jó chegou ao máximo que ele poderia chegar de entendimento sem a intervenção de Deus. Eu arrisco a dizer que nesse momento ele não vai compreender mais além disso. Enfim, nesse debate com seus amigos, ele mesmo foi entendendo, ele mesmo foi aprendendo, ele foi se corrigindo, foi mudando, que é importante, ele manteve a cabeça no lugar, até perdeu um pouco a cabeça, mas ele mesmo depois, no mesmo capítulo que ele perde a cabeça com os amigos, ele diz que, só estou pedindo misericórdia e compaixão, e vocês estão aqui me confrontando. Mas ele não, que eu quis dizer que ele não perdeu a cabeça, que ele não cedeu às pressões dos seus amigos. Ele sabe que é certo. Jó é salvo, conhece a palavra de Deus, sabe que é certo, não cedeu. E é muito interessante isso, que a gente acabou esse capítulo primeiro, né, um capítulo curtinho, beleza? E depois, quando chegar no capítulo 25, Bildade vai falar mais uma vez. Eu entendo que Jó nem deixou Bildade terminar, porque são 6 versículos só. E Bildade, se você olhar lá para trás, fala pra caramba. Jó já cortou logo ele e já continua falando, enfim. E aí ele vai dar uma resposta final aos seus amigos depois, né? Então vamos lá. Jó já sabe, nesse momento aqui, esse capítulo 23, por isso que eu disse que ele é um marco curioso, muito, muito bacana, que Deus é soberano. Ele já concluiu isso, Deus é soberano. Se ele quiser, ele faz. E ele disse, não no final aqui, né? Eu não fui desarraigado, eu não estou passando por isso por causa das trevas, por causa do pecado. Está claro, Deus não me encobriu com a escuridão, não tem nada disso. Eu estou só sofrendo porque foi o que Deus determinou para mim. Está certo ou está errado aqui? Então ele começa falando uma coisa que talvez estivesse errado, e ele mesmo vai se corrigindo, no final ele conclui corretamente. Que é o processo mesmo que a gente passa, né? Ele entendeu, Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Ainda gostaria ele de ter resposta de Deus? Sim. Ele ainda gostaria de apresentar as suas causas diante de Deus? Sim. Mas ele já entendeu que Deus é soberano. Então acabou o conflito. Não tem mais conflito. Já se entregou, já se submeteu ali. Acabou. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. Perfeito. E eu acho esse trecho, esse finalzinho do capítulo 23, muito bacana mesmo. Especialmente lendo assim, né? Procurando entender todo o livro, você percebe o crescimento de Jó, né, na discussão. Isso é muito bacana. E você percebe também, se eu posso usar essa palavra, o emburrecimento dos seus amigos, né? Os amigos começam certos, mas com a aplicação errada. E terminam totalmente errados. Eles começam mais ou menos certo com a aplicação errada, e cada vez que eles falam, eles vão se afastando mais do que é certo. Eu acho que sempre tem no coração dele errado. Você pega alguém dessas igrejas, assim, você quer ser salvo, Deus te ama, Deus te ama, Deus te amou. É verdade, Deus te ama, José. Ele pagou, mas pergunta, quem começou a cantar lá? Vai pegar, vai igreja. Como é que a moça falou pra gente hoje? As bondades, não. Tem que fazer as. Ela falou uma palavra lá. O negócio tem que fazer as bondades para ir pro céu, não sei o que, enfim.
É mais ou menos isso mesmo. Você vai espremendo, né? A pessoa vai revelando que realmente acredita. Pode ser. Mas uma coisa é certa, Jó já sabe que os amigos não têm conhecimento algum que possa lhe ser útil. Está claro já aqui. Por isso ele não respondeu aqui, né? E no final, quando Bildade vai falar, a última palavra de Bildade, ele vai interromper Bildade, ponto final, acabou. E nenhum dos três vai falar mais. Zofar não aparece mais, tá? O último a falar dos amigos aqui é Bildade. Não, Bildade ainda vai falar, seria ele faz, Bildade, Zofar. Ele faz, já falou, Jó está respondendo, ele faz. O próximo é Bildade, Jó não vai nem responder mais. Aí depois tem Eliú que vai entrar, e aí é que vai ficar difícil, mas vamos lá. Vamos lá. A pergunta que Zé Renato já respondeu, né? Vocês notaram que ele nem está respondendo, ele faz diretamente daqui? Já notaram, já notaram. Agora presta atenção, eu vou ler esse capítulo todo, o 24, porque ele é o final da resposta, e esse capítulo aqui, ele meio que, a gente já tratou sobre quase tudo que ele já falou aqui em outras ocasiões, né? São as expressões, né? Não ver os dias, ou sombra da morte, expressões que a gente já discutiu. Eu não vou gastar o tempo aqui rediscutindo o que já foi discutido, tá? Eu espero que todo mundo lembre do que a gente conversou. Só assistir os vídeos de novo, beleza. Mas eu vou ler inteiro porque acho importante entender como é que ele ainda está respondendo, ele faz. Ele não se importou muito, mas ainda está respondendo. Então acho importante a gente... Exatamente. Dentro do contexto, a gente entender, ó. Presta atenção no que a gente vai ler agora, em tudo que Jó vai dizer, para a gente não se esquecer no final, tá? Vamos lá. Versículo 1. Para com isso aí, né? Por favor, deixa onde está. Visto que do Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias. Já falei esse negócio de ver os seus dias, tudo bem? Mas grave essa frase, tá? No final vou voltar a essa pergunta. Porque os que o conhecem a Deus, não veem os seus dias. Considerando, né? Visto que, considerando que a Deus não se encobriram os tempos, tá? Agora eu vou ler. Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão, levam o jumento, tomam o penhor, o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra juntos se encobrem. Eis que, como jumentos monteses, a gente já falou sobre isso também no deserto, saem a sua obra, madrugando para a presa, a campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo, seguem o seu pasto e vidimbam a vinha do ímpio. Ao nu, fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho, arrancam dos peitos e tomam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem roupa e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes espremem o azeite, pisam os lagares e ainda tem sede. Quer falar alguma coisa? Ele repetiu, eu lembro todas as coisas que ele repetiu muitas coisas que os amigos falaram. Deixar o luz sem roupa. Também. Repetiu, não sei que propósito, mas ele reproduziu as coisas que os amigos falaram contra ele. A gente vai tentar entender no final por que ele fez isso. Ele está repetindo não só o que os amigos falaram para ele, como o que ele já falou também. Ele está... Eu não vou dizer tudo, mas quase todos os versículos aqui você encontra paralelo anteriormente aqui, tá? Onde eu parei? 12? Vou ler o 12 então. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus lo não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como o ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto, nas trevas minam as casas que de dia se marcaram, não conhecem a luz.
porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, pois sendo conhecidos sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a superfície das águas, maldita é a sua parte sobre a terra, não volta pelo caminho das vinhas, a secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Só uma observação aqui, né? Ele está falando dos vermes, o comerão gostosamente. Interessante, né? Com alegria, né? Os vermes vão comer os ímpios com alegria, se deliciando ali. Mas vamos continuar aqui. Aflige a estéril que não dá a luz, e a viúva não faz bem. Até os pobres arrasta com a sua força, se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, entendeu a mudança? Falou um monte de pecador aqui, em um monte de ocasião, um monte de pecado grave. E agora ele fala, se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles próprios, né? Por um pouco se exaltam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os demais e cortados como as cabeças das espigas. Então, vou voltar à pergunta que ele fez no início, antes de fazer esse relato aqui, tá? Ele disse, visto que do Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, por que os que o conhecem não veem os seus dias? E aí ele vai relatar tudo isso que acontece na vida dos ímpios, e no final ele vai fazer essa afirmação. Se Deus lhes dá descanso. Verso 25. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Entenderam? Jó, não sei se entenderam, mas vamos tentar ver se a gente compreende aqui, ó. Jó falou várias vezes sobre apresentar suas razões perante Deus. Não é isso? E agora, ele está dizendo o seguinte, olha, entendendo, visto que de Deus não se esconde nada, os tempos, Deus percebe tudo, por que os que o conhecem, ou seja, por que os que conhecem a Deus não veem os seus dias? É uma pergunta. E aí ele relata um monte de coisa, de um monte de pecador, e vai dizer, se Deus lhes dá descanso. Ou seja, esses homens, esses pecadores que estão aí fazendo as maiores atrocidades, recebem muitas vezes de Deus descanso. É ou não é? Muitas vezes recebem Deus descanso. Então a conclusão, para mim, é uma conclusão extraordinária. É a certeza que ele tem que Deus está de olho em tudo o tempo todo, tá? Isso já está claro, ele está falando de tudo, de todo mundo. E muitas vezes, aqueles que o conhecem não veem os seus dias. Esse ver os seus dias, aqui a gente já viu essa expressão, tá? Ela quer dizer tanto morrem cedo, né? Não veem os seus dias, não envelhecem, morrem cedo, como não aproveitam os seus dias, que eu acredito ser o caso que ele está aplicando aqui, tá? Nessa comparação com os ímpios. Então eu vou cada vez resumindo mais o que ele falou para a gente entender. Então Deus, que vê tudo, os salvos nem sempre desfrutam dessa vida, uma boa vida, e os ímpios fazem de tudo e ainda muitas vezes recebem de Deus descanso nessa vida. Ou seja, qual é a conclusão? Não. Que não tem muita lógica na perspectiva humana. Não tem muita lógica nas coisas que acontecem nessa nossa vida, nessa terra. O que ele está dizendo? Existe um monte de injustiça. Existe um monte de gente pecadora, existe um monte de impiedade, existe um monte de assassino, existe um monte de perverso, e muitas vezes eles recebem de Deus descanso. Fica por isso mesmo. Gente que comete atrocidade e vive nessa vida descansado, sem sofrer nenhum dano, nenhum mal, nem outro. E existem outras pessoas que são filhos de Deus, que conhecem a Deus e que sofrem. Não veem os seus dias. É uma constatação do óbvio, gente. Você cresceu um pouquinho, você conheceu gente que não está nem aí para Deus e vive como se tivesse a vida perfeita. É uma teologia anti-teologia da prosperidade, é uma teologia do óbvio. É o que acontece. Tem gente que é salvo, que teme a Deus e que sofre pra caramba. Tem gente que não é salvo, que não teme a Deus, não teme a nada
e que recebe descanso. E aí... Na realidade, aí vem um pouco do que pensa de Jó, né? Da carne e do espírito. Porque na realidade, quem vive em descanso, é sempre o salvo. Por mais que... Não. Descanso nessa vida aqui. Ah, sim. Sempre como forma de gostar. Aham. Enquanto eles estão pensando assim, não, a gente está aqui tranquilo, enquanto o pastor lá que Sofre pra caramba. Sofre pra caramba, está sofrendo. Na verdade, a gente está descanso de paz que só Jesus Cristo pode dar pra gente, né? Amém. Exatamente isso. Ele tá fazendo essa constatação de que não tem essa regra de causa e consequência, e agora ele está deixando isso bem claro para o seu amigo. Lá para ele faz e para todos eles ali. Né? Bem claro, ó, vocês são testemunhas, porque são palavras que eles usaram. Esse aqui, do outro que operou minha viúva, o outro que faz não sei o quê, são palavras que os amigos usaram contra ele, e falando dos ímpios em geral. Então ele está dizendo, vocês são testemunhas disso. Vocês estão vendo isso, ó. Tem gente que sofre, que é ruim, que é perverso, que não está nem aí, e tem descanso. Enquanto que o outro que teme a Deus sofre, não vê os seus dias. E aí ele conclui dizendo, e se é assim, se portanto é assim, quem vai me desmentir? É assim que ele conclui. Quem vai desfazer as minhas razões? Entendeu? Quem vai me desmentir? Quem vai me acusar? Que é isso que ele está dizendo, né? Que os amigos estão acusando ele de ser pecador, ele está dizendo que não. Quem vai me desmentir? Quem vai chegar e vai me acusar que é isso, que é aquilo? Ninguém vai, porque pode ter o cara que é justo e vive sofrendo, e pode ter o outro que não é justo e vive bem. Então como é que você vai me julgar com base nisso? Você não sabe que tudo está diante dos olhos de Deus? E que Ele dá a uns o que quer? E, enfim, é isso que ele está dizendo. É uma conclusão do óbvio. Ele já parou de dar ouvido por completo aos seus amigos. E ele vai dizer, quem vai desfazer as minhas razões? Que razões seriam essas? As que ele quer apresentar diante de Deus. Que se fosse possível ele ser escrutinado, por isso que ele falou várias vezes, 3 vezes, não, se eu estiver diante de Deus, eu vou passar por isso, por aquilo, mas eu vou sair bem no final. Ele vai ver que eu sou reto. Se fosse possível ele ser escrutinado diante de Deus nessa vida aqui, ele seria absolvido. Se isso fosse possível, ele seria absolvido, porque não tem culpa nenhuma. Mas isso não vai acontecer, e Jó já entendeu isso, que não vai acontecer. Por isso que ele diz que quando ele for provado, sairá como ouro. Não é fantástico a analogia de Jó? Nós que pregamos sobre isso recentemente, não é isso? Sobre o fogo. Vocês lembram da pregação do fogo? Sim. É isso. Então Jó, que não conheceu a Jesus, que não ouviu o apóstolo Paulo explicando como é que funciona lá a distribuição de galardão, já entende perfeitamente. E está dizendo, quando eu for provado, quando as minhas obras forem provadas, passarem pelo fogo, eu vou sair como ouro. Por quê? Porque a obra é o reino que ele construiu, é para a vida eterna. Entendeu isso? Ele sabe do galardão dele. Por isso que ele diz, quando eu for provado, sairei como ouro. Ou seja, eu estou salvo, eu estou sofrendo aqui, e as minhas obras de palha já foram destruídas. Acabou, não tem mais palha. O que eu construí nessa terra aqui, acabou. Eu não tenho mais casa, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais família, eu não tenho mais nada. O que sobrou? O que eu construí para a próxima vida. Que é o maior ensinamento do livro de Jó, é justamente esse. Porque é o que Jesus falou. Jesus falou isso, que você não pode se apegar a nem parente, nem pai, nem mãe, senão você não é digno. Então se você se apega, você não é digno. Então Jó já está demonstrando que perdeu tudo, que Deus pode nos tirar de tudo, mas você tem que construir as coisas para outra vida, para a vida eterna. Eu acho extraordinário esse capítulo, acho fantástico essa resposta de Jó. Quando ele for provado, sairá como ouro. Parece até que ele leu o Novo Testamento. Parece que ele leu o Novo Testamento. Parece que ele tinha conhecimento de Deus, não parece? Porque ele era salvo. É simples assim. Ah, mas como é que ele era salvo antes de Jesus vir? Assim, crendo. Pronto, como Abraão, o pai da fé,
Abraão não é o pai das obras, não, é o pai da fé. Como todos, pela fé. Jó está falando, então, como um salvo, cujas obras serão provadas no fogo. Então eu vou concluir essa aula de hoje assim. Jó compreendeu perfeitamente que como ele é salvo, né, e deve lidar ante o seu sofrimento, reconhecendo, respeitando a soberania de Deus e entendendo que ele está salvo. Alguém quer trazer alguma coisa, comentar alguma outra coisa aí que ele tenha falado? Se não, estamos encerrados, então pode encerrar.